Olá, muito boa tarde para todos vocês. Cheguem mais, sejam bem-vindos. Começamos o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV. E olha, esses dias aí a gente vai ter tempo, né, para analisar as equipes, os treinadores ajustarem os seus times. Afinal, tem a data FIFA, jogos da seleção brasileira. Com isso, as nossas equipes vão ter aí o Bahia uns 9, 10 dias, o Vitória quase 15, 13 dias, né? Para fazer os ajustes necessários. E ainda fazendo aquele rescaldo do fim de semana. Depois da derrota para o Criciúma em pleno Barradão, o técnico Léo Condé sabe que precisa voltar a vencer para se manter firme no G4. Os 3 pontos ficaram pelo caminho e com eles se foi a liderança da Série B. Agora, no segundo lugar, o rubro-negro terá 13 dias livres para se recuperar da derrota por 1-0 para o Criciúma neste domingo, para se reorganizar em busca da primeira posição. Cabe aproveitar bem, como a gente aproveitou os 30 dias que a gente teve antes de iniciar a competição, para a gente fazer uma retomada positiva aí quando voltar os jogos. E do lado tricolor, o torcedor tá naquela bronca, né? Afinal, já são 8 jogos sem vencer. 45 dias sem triunfo. Esse será o tamanho do jejum tricolor quando o time voltar a campo na próxima semana. O maior intervalo de tempo sem vencer desde 2019. E a próxima sequência de jogos também não vai facilitar a vida do esquadrão. Serão 4 confrontos seguidos contra times do G6. Começando pelo Palmeiras, passando pelo Fluminense e fechando com uma dobradinha contra o Grêmio, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. E para se preparar para esse desafio, o tricolor terá 10 dias livres no calendário, uma pausa fundamental para Renato Paiva encontrar soluções para o time. Você aí já sabe que a Monobloco é a maior especialista em revisão de viagem para o seu carro, né? Além de oferecer os pneus com alinhamento e balanceamento mais baratos da Bahia. Mas agora temos uma grande novidade, a revisão Flex Monobloco. É a sua revisão de viagem com a flexibilidade de pagar tudo em até 12 suaves parcelas e é sem juros. É isso mesmo que você ouviu, revisão Flex Monobloco. Você pode pagar tudo em 12 suaves parcelas sem juros. Além disso, a Monobloco é o único auto center a oferecer 5 anos de garantia nos pneus e 1 ano nas peças. Vem agora mesmo para a Monobloco, faça a sua revisão Flex Monobloco, a sua revisão de viagem com a flexibilidade de você pagar tudo em 12 suaves parcelas. Agende a sua revisão no 0800 111 70 80. Vá a uma das lojas, na Pituba, Água de Meninos, Lauro de Freitas ou Abrantes. Monobloco, revisão de viagem do seu carro é aqui. Boa tarde para esse time, nosso craque dos comentários, Nelsinho Góes, meu amigo. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estar aqui. Bahia e Vitória aí tiveram um final de semana ruim, tem tempo para trabalhar. O Bahia muito aquém do esperado na tábua de classificação. O Vitória já dá para acender uma luzinha amarela por precaução. Tropeçou em casa, já é a segunda, mas está dentro do G4. Tem tudo ainda para corrigir, seguir esse rumo aí de 38 partidas. Visando a classificação. Ju. Isso aí, Caio Leone, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Ju. Final de semana em que Bahia e Vitória não conseguiram resultados interessantes, né? O Bahia jogando na Fonte Nova teve dificuldade, né? Teve um jogo ali onde não conseguiu vencer o Cruzeiro, poderia ter até perdido. No caso do Vitória também é importante acender um alerta, porque enfrentou um adversário muito parecido ali com o Atlético Goianiense, que se fechou bem, soube fazer com que o Vitória tivesse dificuldade. O Vitória acabou perdendo, mas ainda tem uma vantagem ali, 3 pontos, né, para o Mirassol, que é o 5º colocado. Isso aí, fechando o trio, Nilson Luiz. Boa tarde, Nilcinho. Ô, Juliana, grande abraço para você, um abraço a Nelsinho, meu amigo Caio Leone, meu colega lá na Itapuã, e a você que está curtindo aí o programa. Júlio, preocupado com essa pontuação baixa do Bahia, né? Só 9 pontos em 10 jogos. O Bahia jogou 30 pontos, Juliana, só ganhou 9, perdeu 21 pontos, percentual de clube que pode ser rebaixado. Né? Se a gente fizer uma projeção até o final do campeonato, o Bahia fatalmente será rebaixado com essa média que fez nessas primeiras 10 rodadas. Outra notícia importante, Juliano, o Bahia retomou as negociações com o Sport, está tentando antecipar
a vinda do Luciano Juba. Mas por aquele valor mesmo de 5 milhões. O Bahia não aceitou pagar quase 6 milhões. Está oferecendo bem menos. O Sport segue fazendo a linha dura. Eu entendo que o jogador só vem quando terminar o contrato. O Bahia não vai jogar esse dinheiro todo por causa de 2 meses. É muito dinheiro para você antecipar em 2 meses. E do lado do Vitória, Júlio, não entendi a ansiedade do Vitória em campo. Os caras estavam correndo assim a 200 por hora e não estavam esquecendo de jogar. Então, quando você tem um time ansioso em campo, você não consegue os resultados. Eu acho que o Vitória, por estar líder até o jogo do Criciúma, poderia ter um pouco mais de calma e fazer o jogo correto. Senti muita pressão em campo dos jogadores do Vitória. Boa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas equipes e eu vou falar já de Taça Band Bahia de futebol de base, viu? Você, amigo, tá precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, ou tá procurando por fios e cabos elétricos para instalação de algum equipamento? Lembre que nessas horas é muito importante pensar que a segurança está sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Condus Cabos. Sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, que tem qualidade internacional e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil, que é Condus Cabos, hein? Nessa marca eu também confio. A gente tem algumas imagens da Taça Band que aconteceu aí de quinta a domingo, né? Uma garotada aí de todo o estado da Bahia. Primeiro, deixa eu mostrar essa galerinha aí. Voltando, Rafa, por favor, que eu vou fazer na ordem, tá? O Sub-8 foi campeão com a equipe do Gol Mágico, professor Fabiano, que a gente está vendo aí. Aí no Sub-9, Série Ouro, o Sub-9 é outro. Aí já é o Sub-11, né? O Sub-11... Peraí, vamos na ordem, que é mais fácil. Para ajuda a apresentadora. Aí o Sub-9, que também foi com o Gol Mágico, né? O Sub-10. Sub-10, a gente tem o Kingdom, campeão. Série Ouro também. Agora no Sub-11, Julian Valone, campeão do Sub-11. Temos o Sub-13, também com Julian Valone. E o Sub-15, com Futebol School na Série Ouro aí. As equipes que participaram da Taça Band nesse fim de semana, a gente está rodando algumas imagens do torneio que aconteceu aqui em Salvador e que reuniu equipes de todo o estado da Bahia. Nelsinho Góes, você que é um cara especialista em divisão de base, queria que você falasse um pouquinho da importância de estar semeando, né? E trazendo aí essa garotada para os campos. Tinham alguns avaliadores de clubes, não só da Bahia, mas de outros estados também, né? Porque a gente fala que essa safra precisa ser renovada, né? Quem sabe daí não surgem grandes talentos. Verdade, Ju. Embora sejam muito novos, né? Mas já estão aí desde cedo. Claro que sem aquela cobrança, ela tem que ser pertinente à faixa etária, mas estão em competição e a competição é sempre um bom aferidor. Ele traz ali elementos muito particulares do esporte coletivo, que é você jogar de forma solidária, de você ajudar o seu companheiro, você cumprir ali algumas tarefas e o sentimento de vitória quando vem num grupo vai fortalecendo esses valores ali na criança. E individualmente, logicamente, alguns vão ali mostrando mais habilidade, né? Ainda jovens, mas mesmo assim chamam a atenção pela habilidade. A parte física não tem tanto peso, o que vale mais é a parte técnica, é isso que tem que ser observado nessa faixa etária e muito legal ver a quantidade de equipes. Eu conheço alguns desses professores que você citou, são pessoas que fazem um trabalho decente. Eu acho que esse espaço é do Galícia, Ju? Da Arena Parque Santiago. Da Arena Parque Santiago, um lugar que parece ali propício também, então a festa foi muito bonita aí desse futebol da Band, e as equipezinhas aí, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11. É muito novinho. Sub-15. Sub-13, Sub-15. Então, os pais acompanham bastante, torcem muito. Maria, Mas é isso mesmo, é sempre muito... A experiência que um garoto desse está vivendo ali, né? Porque ele ali projeta que está dentro da Fonte Nova, ele pensa grande, ele sonha, né? E o sonho é o que alimenta a pessoa. A pessoa sonhar é a base para tudo, e jovem, eles pensam em ser jogadores, eu tenho certeza.
Tá aí, né? A gente está vendo mais algumas imagens dos momentos das premiações, que é aquele ápice para a garotada, né? Então, mais uma vez, a gente parabeniza a organização da Taça Band Bahia de futebol de base, que realmente é um torneio que já está consolidado no calendário do futebol da Bahia. Bora deixar sua casa mais ultra com o TIM Ultra Fibra? Aproveite agora essa oferta especial de 300 MB de ultra velocidade por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. É perfeito, hein? Para trabalhar e estudar sem travar, curtir muito conteúdo online. É uma experiência ultra divertida. Você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade. Você tá ouvindo, né? Então não perca mais tempo. Venha para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidade de até 1 GB. Ligue no 0800 880 4141, acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine aí as possibilidades. Vou fazer um intervalinho, já a gente volta e leva a resenha direto com essa turma. Fica aí, hein? Voltamos e deixa eu falar agora para você, ó, de uma coisa que incomoda, né? A danada da gripe. Me fala aí, quem não pega uma gripe, todo mundo uma hora pega e não tem época, não. Ela vem do nada e aquela leseira que não te deixa fazer as coisas direito, te chamam para tomar aquela geladinha. Você não pode porque tá gripado, então presta atenção. Show Gripe, contra gripe e resfriado, Gripe New é o seu maior aliado. Gripe New tem uma fórmula completa que combate a dor, a febre, descongestiona o nariz e ainda melhora aquele cansaço que é chato demais. Gripe New vem em caixinha
caixinhas com 20 comprimidos ou blister individual. Presta atenção, hein? Gripe New é imbatível, um show de produto você encontra nas principais farmácias do Brasil. Gripe New é um produto da Med Química, você vai poder aproveitar sem sintomas de gripe, hein? Olha só, o Bahia tá aí nos últimos tempos, né, desde o início da temporada, marcando uma fase péssima na sua história, o pior início numa competição de pontos corridos como mandante desde o ano de 2014. É o pior início como mandante na Série A desde 2014. A força da Fonte Nova não tem ajudado o time de Renato Paiva. Nem Guardiola nem Mourinho, que foram os melhores da história, foram unânimes, muito menos vou ser eu, nem sequer me chega a 10% daquilo que eles são. Sigo o meu trabalho com convicções, com consciência e com o grupo do meu lado. O tricolor venceu apenas um dos 5 jogos que fez em casa na Série A. Essa vitória foi a última da equipe que amarga um jejum de 8 partidas. Como já disse, eu acho que temos jogado para mais, mas os factos são esses, os números são esses, e continuarmos na mesma linha, continuarmos a trabalhar, e como lhe digo, se o campeonato acabasse em 2 ou 3 jornadas, estaria muito mais preocupado. Falta muito campeonato. A luta do Bahia tem sido contra o rebaixamento, bem diferente da expectativa na nova era com o Grupo City. Mas nós temos feito bons jogos, essa é a minha opinião, tirando a primeira parte do Goiás, que foi má aqui em casa, e o jogo com o Santos, que foi horrível para o campeonato. O resto nós temos feito boas exibições, não exibições extraordinárias, mas boas exibições, temos sido competitivos. Não consigo dizer outra coisa que não seja esta, que é agora aproveitar o tempo que temos para trabalhar, juntar os jogadores, dar mais ritmo e mais trabalho àqueles que vão substituindo os que estão lesionados, e tornar o elenco um bocadinho mais compacto em termos físicos, para que eles possam ir respondendo em questões de jogo, nada mais que isso. A gente costuma dizer que campeonatos de pontos corridos em casa, você tem que fazer o seu dever. E o Bahia tem vacilado em alguns jogos aí, né, importantes. Agora vai ter o Palmeiras, que é um adversário difícil de se enfrentar, mas desperdiçou pontos na arena e fora de casa também não está conseguindo compensar. Verdade, Ju. E o Bahia não é favorito contra o Palmeiras em casa. A verdade é essa. O Palmeiras tem um leve favoritismo pela fase até que o Bahia vive. Agora, o que me espantou, eu vi outro dia uma entrevista do Paiva, uma matéria com ele. Se eu tiver errado, me corrija aqui, por favor, que eu posso errar dentro do que eu percebi. Em dado momento dessa entrevista, ficou a mensagem de que a meta do Bahia era permanecer na Série A. Exato. E no futuro, tal. O Bahia foi fundado em 31, amigo. Toda gestão é sequência de outra. O Bahia não foi fundado esse ano para jogar a primeira divisão, tentar ficar, para ajustar, não. O Bahia já foi sul-americana com o próprio Belintani, algumas vezes. Já ficou em meio de tabela, já ganhou 2 campeonatos brasileiros, já chegou entre os 8, já chegou entre os 4. Tem um investimento entre 70 e 100 milhões, eu não sei qual é o valor, mas sei que é bem alto, e você usar como meta permanecer na Série A, então o Bahia está dentro da meta aí com o 16º. Está tudo correto. Essa posição que o Bahia está, com 9 pontos em 10 jogos, ele é 16º, está dentro da meta. O que é que isso leva? Leva ao maior veneno da performance, é a zona de conforto. Se eu estabeleço uma meta medíocre, não, abaixo de medíocre, né? Eu estabeleço a menor meta possível, que é ficar na Série A, eu transmito para meus jogadores que fazendo pouco, está tudo alcançado. E isso é uma atitude extremamente errada. Errada ao seu limite máximo. E o Bahia tem que consertar isso. Vejo esse elenco do Bahia como um elenco de meio de tabela. Não vou cobrar do Paiva que chega entre os 8 ou entre os 4. Em nenhum momento eu também não vi o torcedor pedir para ser campeão e nem pedir para ir para a Libertadores. O torcedor quer uma campanha decente. E o Bahia tem que reconhecer que está aquém e tem uma meta muito abaixo do investimento feito, Gil. Não, e o que você fala é muito importante pelo seguinte, né? O processo
com o Grupo City não pode esconder as próprias incompetências que aconteceram. O elenco do Bahia foi um elenco que teve muito valor de investimento, mas ficou muito claro entre Bahia e Cruzeiro que na hora da onça beber água, onde realmente o Bahia precisava de jogadores para conseguir resolver a partida, não tinha jogadores o suficiente. O elenco é fragilizado. Claro que qualquer equipe do Brasil que perde 7 jogadores vai ter dificuldade. 7 jogadores que são ali praticamente titulares do time, que elevam o nível técnico. Mas a grande questão também é você ver um Bahia que tem muita dificuldade ainda no sistema defensivo. É um time que mais uma vez tomou gols. Nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia só não tomou gol contra o Vasco e também contra o Fortaleza. Foram as duas principais partidas defensivamente. Nos outros tomou gol. Então isso dificulta em muito. É um time que abre o placar com o Kaique, o torcedor ali ganha um ânimo absurdo, porque sabia que estava desfalcado e precisava ganhar. E desses confrontos, era justamente um confronto que para mim era um confronto possível. O jogo é jogado, a gente vai sempre falar sobre essas questões, mas o Palmeiras é um time extremamente bem treinado, ganhou do São Paulo Clássico numa tranquilidade enorme. E depois você tem o Fluminense, você tem Grêmio, você tem a própria Copa do Brasil com o Grêmio também. Então o Bahia tem tido essas dificuldades. Então quando a gente olha para a tabela e vê que o Bahia não está desempenhando um futebol interessante, aí claro que o torcedor fica com a pulga atrás da orelha. E só para destacar o que você falou, Nelson, o torcedor do Bahia, ele nesse ano só quer ver uma campanha que ele viu sendo associação. Ele não quer ver uma campanha abaixo disso. Só que a campanha desse ano, a própria Copa do Nordeste, é abaixo do que o torcedor se acostumou a ver. Olha, na segunda divisão, ser quinto ou 16º é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Mas na Série A tem muita diferença. Primeiras premiações tem por colocação, tem uma série de fatores que rendem financeiramente para o clube, tem questão de colocação de Libertadores, de Sul-Americana. E o técnico Paiva simplesmente não pode, como o Nelson acabou de falar, de deixar o elenco confortável, né? Obrigado. Deixar o elenco confortável. Tá bom, 9 em 10. Faça a média aí, Nelson. Se chegar a 38, vai cair. Essa média aí é de rebaixado. Mas tem clube que está atrás do Bahia. Sim, mas eles não vão ficar lá atrás o tempo todo. Eles vão começar a fazer seus resultados. Então, acho uma campanha ruim do Bahia. Não tem essa de tranquilíssimo, de confiar no projeto. Não é assim que funciona. O Bahia é um clube grande, a torcida cobra bastante, a imprensa que cobra muito. Acho que o Bahia precisa de mais. Soube ontem, Juliana, que o Bahia vai estar trazendo aí 5 jogadores com o Juba 6. Né? São 6 jogadores para reforçar, para não cair. Seria muito ruim para o projeto do Grupo City ter o Bahia de volta à segunda divisão. Até pelo próprio investimento que está sendo feito no clube. Não se pode gastar tanto e não ver em campo nada satisfatório. Né? O Bahia, por exemplo, não tem efeito de continuidade. Né? Perde ali o Biel, perde o Jacaré, perde o Ademir e não tem quem jogue. Vai jogar quem aí? Vai jogar quem? Arthur Salles vai resolver? Não vai, gente. Então o Bahia precisa de mais qualidade, de um melhor investimento. Acho que o Paiva tá viajando a maionese, a verdade é essa. Né? Ele tá vendo o Galo cantar e não sabe aonde, a verdade é essa. Né? E não tem essa não, viu, Paiva? De só o Grupo City avaliar o seu trabalho. Nós da imprensa e o torcedor do Bahia, o sócio do Bahia, tem todo o direito do mundo de fazer avaliações sobre o seu trabalho. Ô, Nilson, você gostando ou não, você está sendo avaliado. Eu até entendo, Juliana, que o Paiva tem boas ideias de futebol. Jogo ofensivo, né, cara? Jogo ofensivo, posse de bola. Mas se ficar na comodidade, só o Grupo City pode tirar, ele sabe que ele não vai ser demitido. Eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, porque assim, eu não ouvi a coletiva na íntegra, né? Mas vi alguns trechos, ontem a gente até usou na resenha da Band News, e recebi áudios de torcedores muito incomodados com a coletiva dele depois do jogo com o Cruzeiro. Eu sei que você estava lá, você acompanha de perto, né? E parece que ele meio que deixou a entender assim, pelo que os ouvintes falaram, só quem pode me tirar é o Grupo City, estou aqui fazendo o meu. Estou fechado com o grupo, os jogadores saímos de campo todos juntos, aqui no vestiário estamos fechados, dando a entender, ou dando uma indireta, de que o torcedor não vai influenciar no trabalho dele, não vai haver demissões, não vai haver mudança no elenco, e não é assim que funciona. É óbvio que o torcedor não contrata e não demite, mas o torcedor tem todo o direito, né, de opinar, mostrar sua insatisfação. Quando o profissional é vaiado num apito final, não é à toa, né? O torcedor hoje tem clareza do que está acontecendo. E outra, você já imaginou o Bahia sem a torcida? O que seria do Bahia? Nada, né? Nada.
Juliana, só uma questão. Primeiro, essa coisa de só o Grupo City pode avaliar o meu trabalho, isso não existe. O Bahia sempre jogou para mais de 40, 50 mil pessoas. E são essas 50 mil pessoas que avaliam o meu trabalho. Eles não têm o poder de tirar, porque não tem a caneta. Mas assim, o torcedor do Bahia, ele está extremamente irritado porque ele vai a campo, olha o time dele e não vê nada de diferente. Ou você vê algo de diferente taticamente, uma equipe extremamente organizada, uma equipe compactada, uma equipe que ataca bastante, que tem um volume assustador, que dá medo nos adversários. Não tem. Está muito claro que o trabalho tem grandes fragilidades, fora o elenco. E assim, olhando para o início da temporada, assim, acreditar que o Bahia faria um grande campeonato brasileiro é muito difícil para mim. Porque assim, eu vejo o banco do Bahia em alguns momentos e vejo que o cobertor é muito curto. Ficou claro, Bahia e Cruzeiro. Não tem como você colocar peça de reposição. Outra coisa, antes do Nelsinho, esse silêncio do Bahia incomoda muito o torcedor. Por exemplo, eles deixam tudo nas costas do Paiva. Quem enfrenta a imprensa é o Paiva. Quem recebe a cacetada da torcida na arena e nas redes sociais é o Paiva. E o Cadu Santoro e o pessoal do City que está dentro do Bahia sequer vem a público depois de um jogo, conversar com conversar com a imprensa, ver o torcedor de frente, chegar num veículo e deixar o torcedor fazer a comunicação com eles. Simplesmente se calam, como se não existisse nada, como se o Bahia não tivesse torcida, que o Bahia fosse um clube tipo o Bragantino, que não tem torcida, né, que não tem pressão, que ninguém pressiona, que não tem nem imprensa local para pressionar. E não é assim que funciona. Eu acho que vocês do Bahia deveriam ter uma ligação melhor com o torcedor, falar com o torcedor de frente, estar sempre explicando o que está acontecendo dentro do clube, porque finalmente vocês se calam e deixam o Paiva receber todas as críticas. O Paiva está carregando todo esse peso de vocês junto ao torcedor, junto à imprensa. E antes do Nelsinho falar, vamos ilustrar então tudo isso para ouvir o comentário de Nelsinho Góes. As cobranças que o Renato Paiva tem sofrido estão cada vez mais fortes. 45 dias sem triunfo. Esse será o tamanho do jejum tricolor quando o time voltar a campo na próxima semana. O maior intervalo de tempo sem vencer desde 2019. E a próxima sequência de jogos também não vai facilitar a vida do esquadrão. Serão 4 confrontos seguidos contra times do G6, começando pelo Palmeiras, passando pelo Fluminense e fechando com uma dobradinha contra o Grêmio, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. E para se preparar para esse desafio, o tricolor terá 10 dias livres no calendário, uma pausa fundamental para Renato Paiva encontrar soluções para o time. Agora aproveitar o tempo que temos para trabalhar, juntar os jogadores, dar mais ritmo e mais trabalho àqueles que vão substituindo os que estão lesionados e tornar o elenco um bocadinho mais compacto em termos físicos para que eles possam ir respondendo em questões de jogo, nada mais que isso. Mas a relação do treinador com a principal torcida organizada do clube está mais arranhada do que nunca. Neste domingo, a Bamor publicou uma nota afirmando que a paciência com Renato Paiva acabou e que vai começar a cobrar com força a saída do técnico. A torcida já havia se manifestado contra ele durante a partida de sábado, mas Renato segue firme no cargo. Hoje estamos na 10ª jornada, eu continuo a dizer que esta equipa vai crescer e vai continuar a crescer dentro das dificuldades, mas eu futurologia não posso nem quero falar sobre ela. Sigo muito convicto, muito convencido do meu trabalho. Para dificultar a situação, Paiva ainda enfrenta uma série de lesões no elenco. Contra o Cruzeiro foram 7 desfalques. O mais recente deles é Ademir, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa. Para o técnico, o problema se deve ao calendário do futebol brasileiro. Em relação às lesões, nós estamos a fazer tudo igual e continuo a dizer, se fosse só um problema do Bahia, ok, eu estaria muito preocupado, mas isto é transversal a quase todas as equipas, quase todas. Portanto, temos que continuar a gerir esta situação e continuar a trabalhar. Não vou comentar, vou passar para você, Nelsinho Góes. Ju, eu acho o seguinte, existe uma diferença entre o treinamento e o jogo. O futebol é um esporte de 11, coletivo. O treino não transfere 100% para o jogo, não.
O treino de Usain Bolt nos 100 metros rasos transfere. Quando você bota 11 jogadores, que tem 11 do outro lado para poder impedir, por que eu estou falando isso? Porque o Paiva é muito satisfeito com o trabalho que ele realiza, que eu acredito que seja bom de segunda a sábado. Agora, os resultados em campo e o rendimento em campo está muito abaixo, gente. Nesse último jogo contra o Cruzeiro, ele falou, e acertadamente, que foi um jogo de equilíbrio, um jogo bom que o Bahia fez. O bom que o Bahia produz não vence um time de meio de tabela, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro não está aí para poder brigar por títulos, é um bom time. Então a gente sente assim que as armas que o Bahia tem na mão, a engrenagem, a harmonia que a equipe apresenta em campo, com todas as suas atribuições táticas, não vou entrar nesse detalhe, estão abaixo, estão insuficientes para suplantar bons adversários. O Bahia vai por uma sequência dificílima, com Palmeiras, com Fluminense, com o Grêmio 2 vezes, né, uma pela Copa do Brasil, adversários com nível acima da maioria que o Bahia já pegou. Então vai ter que, nesses dias aí, fazer algum tipo de mágica, né? Imagino, né? E volto a frisar, a colocação que o Bahia está, o Paiva tem que entender que ela não satisfaz o seu torcedor, porque historicamente o torcedor não vai se contentar com isso e com investimento. E também o Paiva está sobrecarregado, como o Nilson disse, e é verdade, a direção do clube não vem falar, cai nas costas dele, mas ele precisa também, Ju, nas derrotas, ter a mesma lucidez e tranquilidade que tem nos resultados positivos. Sempre que vai para as derrotas, ele vai um pouco armado, com a guarda alta, sempre para estar repelindo alguma coisa. Diga que o time tentou fazer e conseguiu, que outras coisas tentou fazer e não conseguiu, ressalte os méritos que tem o adversário e que está resolvido o problema. Você não vai ter o que fustigar ele. Agora, quando você quer transferir, às vezes para o atleta, às vezes para falta de tempo, às vezes para machucado, que são coisas comuns aos outros 19 clubes, aí você vai dar margem para ser interpelado. E acho que o Bahia precisa ter mais tranquilidade para fazer um trabalho melhor e tentar transferir o máximo possível para o jogo. Eu vou ilustrar um lance. Eu estava conversando com o Caio aqui antes. O gol do Cruzeiro, se você puder voltar aí, que o Gilberto toca de calcanhar e outro garoto faz o gol. O Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues. Nunca foi treinado isso aí, Ju. Olha aí, Nelsinho. O que foi treinado é você ocupar o campo adversário, circular a bola, infiltrar e receber. Mas o toque de calcanhar com o gol que o Rodrigues fez é dele. É qualitativo, né? É dele, é individual. Então o treinador às vezes acha que ele vai ser o responsável por tudo que vai acontecer no campo. Não vai. Defensivamente o treinador é 100%. Ninguém improvisa se defendendo. Defendendo tem que ter organização. Atacando tem que ter organização e improviso. Então o treinador tem que ter também a humildade de passar para o atleta a liberdade, dar ao jogador brasileiro a liberdade dele também fazer a jogada. Imagine se o Gilberto fosse tolhido da condição de dar uma bola dessa de calcanhar e esse outro garoto que fez o gol, Rodrigues, disse assim, quando aparecer, você tem que chutar, você não pode fazer essa finta. Esse lance não iria acontecer. Ju. Perfeito, Nelsinho, perfeito. Cirúrgico, como sempre. Só aproveitar que a gente falou do Gilberto, ele deu uma entrevista pós-jogo, né? E a gente tem essa imagem cedida pela TV Educativa. Vamos ver. No momento da substituição, você acabou sendo ovacionado pela torcida. A torcida, inclusive, ensaiou o canto, né, que fazia quando você jogava por aqui. O que é que passou na sua cabeça naquele momento? Felicidade, né? Melhor falar. E aí? O que foi? Você emocionou de lembrar da torcida? Eu tô falando aqui com o Diego pra dar uma... E aí, meu irmão? Tá hoje, né? Vamos parar aí pra falar contigo. A gente fica feliz quando a torcida, hoje rival, pode agradecer, né? E num momento que o meu futebol não tá tão bem, então... Você pensa em um dia o Bahia voltar para... Melhor não falar, melhor não falar. O Gilberto se emocionou bastante, né? Tanto que nem conseguiu concluir.
Eu estava ali do lado naquele momento ali, eu conversei com um repórter da Rádio Itatiaia. Gilberto lá está muito contestado, tanto pela imprensa quanto pela torcida, né, pela falta de gols. O Gilberto ele vem perdendo muitos gols, né, e a torcida não quer o Gilberto como titular. Está pressionando a diretoria para contratar um atacante para jogar o restante do Campeonato Brasileiro, agora 3 de julho, na abertura da janela. Então ele chega na Arena Fonte Nova e recebe o afago da torcida, o aplauso. A torcida gosta do Gilberto. Gilberto tem serviços prestados ao clube. Para mim foi o último ídolo do Bahia que deixou o clube, Gilberto. Né? Ídolo do Bahia, não do nível do Bobô, do Zé Carlos, não, nada disso. Né? Do Douglas, mas um jogador que tem um destaque. E conquistou marcas importantes. Conquistou marcas, né? Um jogador que tem um aval da torcida. Agora, isso não quer dizer que ele vai ter que voltar para o Bahia. Não é isso, porque tem muita gente na imprensa aí que eu estou vendo fazendo lobby para Gilberto voltar para o Bahia no próximo ano. Não é assim, a idade está um pouco avançada, ele é um jogador magro, ele não tem problema de peso, mas o Grupo City entende, né, que eu preciso de algo diferente. Agora, eu particularmente gosto do futebol de Gilberto. Gilberto e Everaldo. Mas não, peraí. Gilberto. Não, Gilberto. Ah, tá. Gilberto, até pelo que o Gilberto fez no Bahia, o Everaldo fez no Bahia também. Então a gente não pode nem, né, testar um com o outro, porque não dá. Gilberto está muito acima do Everaldo agora. Voltar a jogar no Bahia, aí é diferente. Ju, é importante que o Nelson falou, e estávamos, né, no jogo, na jornada, né? E o que aconteceu ali naquele gol? Você viu uma linha de 5 e aí Marlon, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, estava bem espetado, né, dando amplitude, o William e o Wesley, e aí você tinha Bruno Rodrigues, que ele fazia um movimento de vir justamente ali para o meio, né, para a faixa central, e Gilberto. E Renato Paiva demorou a corrigir justamente esse setor do lado esquerdo da defesa. E o Bahia sofreu muito ali. E a questão não é Rian, a questão é o sistema defensivo. E em muitos momentos essa inversão acontecia e os jogadores ali, o Wesley muitas vezes por dentro, muitas vezes por fora também, trocava de posição com o William, o lateral, fez uma carga ali e o Cruzeiro criou grandes jogadas. Então assim, acho que essa dificuldade de corrigir esses erros, esse feeling do jogo, é necessário também. Porque o Cruzeiro fez isso durante o primeiro tempo inteiro, não foi corrigido, o gol saiu dessa forma. O segundo gol também sai, claro. Tem ali uma pichotada, como a gente diz na gíria do futebol, de David Duarte, ninguém pode dizer que não foi uma pichotada, né? Mas sai também por causa desse setor que está com dificuldade. Então, se o sistema defensivo não conseguir essa correção, é muito difícil. Você toma gol em todos os jogos. E aí, para você buscar o resultado, às vezes você faz o primeiro gol, toma uma virada, é muito difícil psicologicamente, tecnicamente, aí não tem como. Olha, a gente vai falar do Vitória. Antes, deixa eu mandar um beijo bem especial aqui comigo, por gentileza, Rodrigão, para Arnaldo José e Maria Alice, moradores do Barbalho, que ontem vieram aqui na TV. Uma pena que eu não os conheci, deixaram um presente tão fofinho para Antonella. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo gesto lindo. Isso, para mim, não tem preço. Me emociona de todas as formas. Um beijo especial mesmo, de todo o meu coração. Obrigada, viu? E vamos falar do rubro-negro. O Vitória perdeu em casa para a equipe do Criciúma, como a gente sabe, né? Perdeu também a liderança da Série B. Ainda está no G4, não é para desespero, mas precisa se ligar porque a disputa ali pela posição está acirrada. Os 3 pontos ficaram pelo caminho e com eles se foi a liderança da Série B. Agora, no segundo lugar, o rubro-negro terá 13 dias livres para se recuperar da derrota por 1-0 para o Criciúma neste domingo, para se reorganizar em busca da primeira posição. Cabe aproveitar bem, como a gente aproveitou os 30 dias que a gente teve antes de iniciar a competição, para a gente fazer uma retomada positiva aí quando voltar os jogos. O próximo compromisso do Leão será contra o Guarani, em Campinas. E para a partida, Condé não poderá contar com o zagueiro Camutanga, que está suspenso. Se mantiver o esquema com 3 zagueiros que tem utilizado nos jogos fora de casa, o técnico deve ir a campo com Ian Souto e João Vitor no time titular. São os reservas imediatos aí, vamos definir a estratégia, aquela estratégia dos 3 zagueiros foi mais específica, a gente entendia contra o Avaí e o Tombense. O Guarani não, vamos avaliar ainda, a ideia é a gente manter uma estrutura e temos o João, o Ian, o próprio Marco Antônio, é um setor que o Vitória está bem servido. E para lidar melhor com essas baixas,
O Vitória vai tentar aproveitar a janela de transferências que se abre no mês de julho. O clube já anunciou a contratação por empréstimo do volante Dudu do Volta Redonda e está negociando com os atacantes Matheus Gonçalves do América Mineiro e Edu, que foi campeão da Série B do ano passado com o Cruzeiro e agora joga nos Emirados Árabes Unidos. Tem que ser bem estratégico nesse momento, não trazer por trazer, trazer as peças que a gente entende que vai agregar e acrescentar qualidade à equipe para dar esse sprint final nessa segunda perna da competição aí. Então a diretoria está atenta, a gente também, mas isso é discutido bem internamente, não vamos externar isso, né, até para a gente tentar tomar a melhor decisão possível. Vamos ver com esse tempo aí que tem pela frente, né? Se o departamento médico consegue recuperar alguém para ajudar o Léo Condé. Verdade, Ju. E outra coisa, o Vitória ganhou alguns jogos importantes com mérito nos lances de bola parada e chamou muita atenção, né? O índice de acerto de bola parada, mas chama a atenção dos adversários. Então isso também é um ponto que o Vitória vai diminuir a sua eficácia. Já marca, né? Já fica ali um pouco visado. E acho que o setor de meio campo do Vitória, nesse último jogo, deu muito espaço, marcou muito pouco, desarmou pouco, limpo, né? Porque quando você desarma interceptando ou cortando a bola para a lateral ou fazendo falta, você não consegue encaixar o contra-ataque. Você tem que fazer o desarme limpo. O Vitória fez muito pouco isso, deu espaço. E o primeiro tempo, que eu imaginei ali os 15, 20 minutos de pressão inicial, o Criciúma tomou conta do jogo. E acabou vencendo o primeiro tempo 1-0, com méritos. E no segundo tempo fez o óbvio, baixou o bloco, encostou as linhas, né? Fez uma forma compacta, deu pouco espaço. O Vitória só teve os dois corredores, esquerdo e direito, para alçar a bola da intermediária para ver o que é que acontece. Quase o Wellington nem faz um gol assim, mas foi uma partida ruim do Vitória. Não, e sobre essa questão dos corredores, num dia em que os jogadores que jogam por ali não estavam tão bem, né? O Zé Hugo também não fez uma boa partida, o próprio Oswaldo lutou muito, mas também com muita dificuldade da sequência jogadas, muito por conta da marcação do Criciúma, né? O Criciúma que teve jogadores ali interessantes, né? O Arilson fez uma ótima partida, inclusive no primeiro tempo ele dá uma finalização, ele faz uma finalização muito boa, né? Fazendo com que Lucas Arcanjo defendesse uma bela bola ali ele já estava indo para outro canto, para o canto esquerdo, ele volta com a mão direita e defende, salva o Vitória. Só que a grande questão do Vitória também que eu percebo na questão do setor de meio campo, quando você tem Rodrigo Andrade ali e você tem o Marco Antônio, você precisa de um jogador também que é um cara de distribuição de bola. O Vitória não teve esse cara. Porque quando você tem um bloco muito baixo, que foi o caso do Criciúma no segundo tempo, você precisa desse cara de um encaixe melhor, né, no passe, de uma elaboração melhor no passe. E isso não aconteceu. O Giovanni Augusto entrou, mas claro, natural, estava fora, entrou sem ritmo, teve dificuldade. Vitória ali no final fez uma abafa, claro, pelo apoio do torcedor, quase empata a partida, mas o fato é que o jogo foi muito parecido com o Atlético Goianiense, né? Um time que se fechou, que também conseguiu ter um nível técnico acima do Vitória, e ali no estudo, tanto de Alberto Valentim e também de Cláudio Tencati, as equipes levaram a melhor no Barradão. Olha, rapidinho aqui, Juliana, eu vi o jogo pela TV, não estive presente no Barradão, mas notei o Vitória as linhas muito afastadas, né? O time não estava bem compactado. Viu o Criciúma jogando juntinho e o Vitória muito longe, a defesa do meio para o ataque, isso não é bom no futebol. Agora, você viver só quando Oswaldo tá bem, quando o Telles faz gol, quando o Wellington nem dá, é muito pouco. Eu acho que o Vitória precisa de mais, vencer alguns jogos pela parte individual, mas eu acho que está faltando um pouco mais de jogo coletivo. O time está muito descompactado em campo. Boa, olha, aqui comigo eu tenho uma dica importante para passar para você quando tem um problema no carro, por exemplo, precisa comprar peças, não abra mão de uma coisa, qualidade original, preço sem igual, por isso exige a Castrilon Autopeças. Para vocês terem ideia, a Castrilon tem mais de 40 anos no mercado, é uma longa caminhada oferecendo os melhores preços em peças de altíssima qualidade, com mais de 60 lojas nos estados de Goiás, Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, na Bahia, é claro, em mais estados, logo serão 70 lojas espalhadas no Brasil. Então, se precisar de peças para o seu carro, picape, caminhão, carreta, além de pneus, lubrificantes e muito mais, procure a Castrilon mais próxima. Castrilon Autopeças é qualidade original e preço sem igual. Vamos para o intervalinho, a gente volta já. Fica aí.
Voltamos com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados. A Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado. Clínica Eco é na Avenida Manuel Dias da Silva, número 635, no coração da Pituba. Agende a sua consulta, ligue no 3248-5081 ou acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco é a maior clínica especializada da Bahia. Pois é, minha gente, de tempo ninguém vai poder reclamar, né? Porque é sempre aquela coisa, não estamos conseguindo ajustar o time e tal. Agora tem tempo suficiente. Caio Leone de visual novo, já de um bloco para o outro. Legal, fiquei feliz de você ter percebido, você percebeu, né, que realmente mudou. Tempo não vai ser um problema. Capaz, que figura. Então, o tempo não vai ser um problema, né? Vai ter tempo para ajustar bastante e é até bom que o Bahia não enfrente o Palmeiras logo nessa quarta-feira para ter mais tempo para se ajustar, até porque vai enfrentar um time gigante. Até porque Paiva falou isso na coletiva, né? Vai ter que escalar uma montanha gigante, o Everest. Ele que não ajuste sua equipe não, viu? Que esse time do Palmeiras é danado. Pedreira, né, Ju? Só tem jogo difícil, o Palmeiras é o mais difícil, a equipe que vem bem. A equipe que mesmo quando é pressionada vai lá na frente, faz o gol contra o São Paulo, a gente viu isso. Mas também, se o Bahia suplantar o Palmeiras, leva os 3 pontos e um moral imenso para a sequência. Então, esse tipo de jogo que move o profissional, essa adrenalina, é que faz com que as pessoas continuem a conviver com o futebol. E o torcedor gosta também desse tipo de partida e vai empurrar o time. E a sequência é fácil, né? Palmeiras, Fluminense fora, Grêmio, Atlético Paranaense, depois vem o Cuiabá. Super tranquila. Não, que se recuperou. O Cuiabá se recuperou. Não é fácil, né, o Cuiabá. Não, vai ser lá. Na Série A, Série B, campeonato de pontos corridos, não tem jogo fácil, não né? Tem. A série que for. Nelsinho Góes, Caio Leone e Nilson Luiz, obrigada, meus amigos. Valeu, Juliana. Valeu, Ju, um grande beijo. Valeu pelo carinho, pela audiência. Espero vocês amanhã e hoje, 17 horas, na Band News FM, hein? Tchau, tchau. Terça-feira é dia de Santo Antônio.